Olá, pessoas politizadas do meu canal do YouTube. Olá, revolucionários ultra jovens do meu canal do YouTube. E aí, você participou da tal Marcha contra a Corrupção? Eu não participei. Eu não sou muito chegado à política. E você pode ficar à vontade para me criticar por isso. Ao menos eu não sou hipócrita de fingir que alguma coisa me interessa genuinamente só para parecer uma pessoa politizada e super bem informada acerca do assunto. Eu admito a minha falha dentro desse contexto do assunto política. Digamos que eu só busco me informar acerca do básico, para não ficar totalmente alienado e para ter uma pequena noção do que está acontecendo à minha volta. Afinal de contas, a política é um mal necessário. Mal necessário no caso de uma pessoa como eu que não tem nenhuma preferência acerca do assunto política, que não é muito chegado no assunto. Eu quase não vejo mais os noticiários. Faz décadas que as notícias acerca da política parecem não mudar muito dentro do país. Acho que só mudam os personagens e o contexto histórico, mas no fim das contas todo esse mar de lama parece que continua sempre mais ou menos a mesma coisa. Aliás, minto, muda sim. Vai piorando. Vai ficando cada vez mais tragicômico, cada vez mais triste a situação. E algumas pessoas me pedem para falar sobre política aqui no meu canal, mas eu fico pensando o que eu realmente poderia falar sobre o assunto. Eu não tenho muito conhecimento de causa e não é um tópico que me interesse tanto a ponto de eu pesquisar mais, de eu ler mais a respeito. Eu não tenho o hábito do consumo de material relacionado à política. E sobre passeatas, manifestações, eu não te critico se você quer participar, eu não te critico se você acredita nelas. Talvez você até possa fazer a diferença de alguma forma. Se você realmente bota fé nisso, você acredita, eu acho que você tem que ir em frente e tem que defender aquilo no que você acredita. Mas sempre que eu vejo essas manifestações, eu fico me perguntando aonde que está esse povão todo que agora está nas ruas querendo reclamar a respeito de alguma coisa. Na época das votações, na época das eleições, por exemplo. Por mais antidemocrático que o tal do voto obrigatório seja, ainda é uma das poucas possibilidades que a gente tem de talvez fazer alguma diferença na prática da sua cidadania, vamos dizer assim. Entendo, eu não estou criticando as manifestações ou as passeatas, elas são úteis, elas já existem há muito tempo e elas surtem sim algum efeito. Só que eu acho engraçado que se o brasileiro não sabe nem votar direito, como é que ele espera fazer realmente alguma diferença com as suas manifestações? Como é que você vai ter moral para reclamar, para cobrar alguma coisa, se nem para eleger quem vai te representar você se leva a sério? Sei lá, por exemplo, você elege o Tiririca porque é engraçado. Inclusive esses dias eu vi ele num vídeo, né? O Tiririca, o José Everardo. Eu tava zapeando nos canais e acabei indo parar na TV Plenário. E apesar de ser uma coisa que não me interessa muito, eu parei pra dar uma olhada e tal. Como de vez em quando eu faço. E ele tava quietinho, sentado na cadeira dele lá, fingindo prestar atenção no que estava sendo dito. Mas a expressão dele, o rosto dele, era assim de um enfado, de uma alienação e de um desapontamento aterrador. Não, eu não tô defendendo ninguém, foi só uma observação, na verdade. Eu também não achei muita graça quando ele próprio, numa declaração a respeito do aumento abusivo dos salários dos deputados e tal, dos parlamentares, saiu com a seguinte pérola. Eu não sei de nada, gente, eu tô acabando de chegar aqui, mas pelo jeito tô chegando em hora boa. Entretanto, você vê no plenário um palhaço, que foi eleito por mais de 1 milhão de outros palhaços que acharam que seria divertido, porque afinal de contas, pior que tá, não fica. E esse mesmo palhaço agora parece perdido lá dentro. Certamente agora já tendo noção, já sabendo de que ele só serviu de escada para que um bando de outros urubus viessem na cola da sua popularidade, incentivada por um povo burro, que é incapaz até de ver o óbvio. Bom, pelo menos o Tiririca fala o que pensa, né? É um aproveitador como todos os outros, mas parece ser só um pouquinho menos hipócrita do que eles, né? Pelo menos ele disse a que veio, né? Ganhar dinheiro às minhas custas e às suas custas. Parabéns, povo revolucionário e ativista brasileiro, né? Pior que tá, não fica. Mas fica sim, e cada vez pior. E eu me eximi de falar de política até aqui, porque, infelizmente, o meu conhecimento acerca do assunto e o meu interesse acerca do assunto é muito baixo. E eu digo infelizmente porque eu realmente gostaria de ser uma pessoa mais interessada no assunto, mais engajado até nisso. Eu me sinto, sim, uma pessoa muito pouco politizada até, e muitas vezes até complacente com toda essa merda que acontece, justamente pela minha falta de conhecimento de causa e até uma certa falta de atitude mesmo acerca da situação toda. Na real, às vezes eu me forço a ler a respeito do assunto, a buscar mais informação, mas logo começam a aparecer nomes de senadores, de parlamentares, e dali a pouco eu me perco, e eu já não sei mais quem é quem fez o quê, quem tá fazendo o que ou deixando de fazer, sem falar nos montes de partidos, coligações e escambau A4, assim, eu me perco completamente no meio do assunto. E é um volume tão grande de notícias ruins em relação às notícias boas, que isso vai desanimando cada vez mais. E eu reconheço a minha falha nisso, eu reconheço que eu deveria me interessar mais, mas eu realmente não consigo. Então eu peço as minhas sinceras desculpas a quem veio até o meu canal, esperando que fosse encontrar um cara falando sobre política e fazendo grandes apontamentos muito bem pensados e muito bem estruturados acerca do assunto. Eu infelizmente sou como a maioria da população,
sem um volume muito grande de informação acerca da política, porém nada me impede de observar uma série de outras coisas. Nada me impede, por exemplo, de ver alguns outros vloggers que falam muito bem a respeito da política, que têm conhecimento de causa, que têm um interesse genuíno naquilo tudo, muito maior do que o meu, e eu admiro eles por isso. Vejo, por exemplo, o videolog do Daniel Fraga, que é bem legal, eu tiro muita informação de lá, porque eu não tenho conhecimento de causa, então eu tenho que buscar conhecer, eu tenho que buscar informação em quem tem essas informações para passar adiante de forma não tão enfadonha e não tão manipulada quanto a mídia. Algumas vezes, ao ver esses determinados videologgers, eu acabo até criando o interesse de ir atrás de algumas informações, de googlar alguma coisa e tal. Se eu resolver falar exclusivamente sobre política, eu corro o risco de falar merda, eu corro o risco de passar informação errada. Eu com certeza vou pecar pela falta de informação e pela falta de conhecimento. E é assim que as coisas são, eu não tenho uma opinião formada a respeito de todos os assuntos. Inclusive tem muita coisa que as pessoas sugerem que eu fale no meu canal, e que às vezes eu nem sei do que se trata, eu não faço a menor ideia do que é, entendeu? Entretanto, há algumas coisas básicas que independem de um profundo conhecimento acerca de política para que eu possa abordar e falar a respeito. Por exemplo, é ver um país onde muita gente hoje em dia tem até vergonha de ser honesto, justamente porque esse é um valor cada vez mais desvalorizado, cada vez mais menosprezado por todo mundo. E eu não estou falando das roubalheiras do Senado, não estou falando das roubalheiras dos políticos, gente. Eu estou falando do próprio povo que critica, porém elege esses políticos. E pior, muitas vezes age de forma tão desonesta e tão mesquinha quanto eles próprios, no seu dia a dia, na sua vida pessoal. Eu estou falando daquele cara que pula a catraca do ônibus, como eu vejo várias vezes acontecendo aqui em Curitiba. E você olha pela roupinha que o cara está usando, que ele não é um pobre coitado, que ele pode muito bem pagar uma passagem. Não tem desculpa para esse tipo de procedimento. Eu tô falando do tipo de gente que acha bonito tirar vantagem de tudo e que sonha com um cargo público para não precisar mais esquentar a cabeça nunca mais, né? Porém, ele não tá preocupado em estudar para um concurso público. Ele quer mesmo achar alguém que o indique, um pica grossa para colocar ele lá dentro sem concurso, sem nada, para ele ficar de boa mamando nas tetas do governo. Muita gente fala que sonha com isso, não é verdade? É o tipo de gente que incentiva os seus filhos, desde a mais tenra idade, a ser pequenos desonestos, já desde muito cedo. Porque muitas vezes os adultos cobram dessas crianças condutas que eles próprios não têm. E no fim das contas, gente, é o exemplo do dia a dia que fala mais alto. Poxa, pai, por que você brigou comigo por falsificar sua assinatura no meu boletim? Esses dias você não falsificou um atestado para levar para o seu trabalho? É, gente, eu já vi isso acontecer. É o tipo do brasileiro que machuca o dedo mindinho e se aposenta por invalidez, passando por uma perícia ineficaz ou tão corrupta quanto ele próprio. E eu e você estamos pagando essa conta todo dia. É o cara aproveitador, o espertão, aquele cara que tem orgulho de ser esperto, né? O jeitinho brasileiro, o estereótipo do cara desonesto e aproveitador que a gente exporta pro mundo inteiro. E esse assunto me põe meio pra baixo, de fé, gente, me deixa até meio triste. Eu sou um cara bem humorado, eu costumo rir de quase tudo o tempo todo. Mas na boa, cara, esse tipo de papo realmente me deixa muito chateado. Como que nós podemos criticar quem nos representa no governo se nós mesmos agimos de má fé, muitas vezes de um jeito até mais descarado do que os próprios políticos que estão nos representando lá em cima? E é engraçado porque hoje mesmo, agora há pouco, eu acabei de ver um vídeo do CQC que eu recebi no Facebook, enfim, eu acabei vendo no Facebook provavelmente, onde foi abordado exatamente esse mesmo assunto. Era o tal do teste de honestidade. Eu acho que eu vou até deixar o link aqui embaixo para vocês verem, se vocês quiserem. E eu já estava inclusive com esse vídeo quase que inteiro gravado, eu já estava até começando a editar ele. Mas eu achei que eu precisava colocar esse parêntese aqui agora. Porque foi muito triste para mim ver ali, em vídeo, documentado, o atestado de todas as coisas que eu falei até aqui, de todas as coisas que eu já estava pensando ao longo da semana para gravar esse vídeo. Foi uma confirmação prática muito triste de tudo isso. Foi muito foda perceber que eu não estava de todo errado nas coisas que eu vinha pensando ao longo da semana para falar sobre o tópico da política no Brasil. É deprimente perceber essa realidade de um povo que tem a desonestidade e o oportunismo tão arraigados na sua cultura diária. E mais uma vez eu não falei nada de novo, gente, mas tudo bem. Nesse assunto muito pouco muda, infelizmente. Então obrigado por ter visto meu vídeo até aqui. Se gostou, favorite, dê um like aqui do lado, dá um joinha aqui do lado, se inscreva no meu canal, apareça para bater um papo nas redes sociais, né, os links estão todos aqui embaixo. Divulgue e obrigado por ter assistido até aqui. E se não gostou, tudo bem, cara, eu sou obrigado a concordar com você. Eu também não achei muito agradável gravar esse vídeo, infelizmente. E é troll? Parabéns, meu amigo, você tá no país certo. Até a próxima, galera. Ó pátria amada, ó Brasil do meu Brasil, minha família e também meus conterrâneos. Eu gosto porque foi aqui onde eu nasci, terra querida, meu Brasil.